Neste vídeo vamos entender como fazer uma simulação prática usando o recurso Read Body Constraint. Vamos usar aqui o efeito Read, que é o efeito de dobradiça, e vamos utilizar 3 objetos aqui para tentar entender o recurso. Para o nosso tema, eu vou usar aqui o objeto cúbico e vou olhar a vista dessa área pelo modo frontal ortográfico. Eu vou ativar o Move, vou trazer esse objeto para cá e vou posicioná-lo mais acima aqui da linha vermelha. Vamos fazer 2 cópias desse objeto. Primeiro passo aqui é usar o Shift D, X, gero a primeira cópia e vou usar o Shift R para repetir a ação. E aqui eu tenho 3 objetos disponíveis para meu uso. Eu vou então selecionar cada objeto desse aqui individualmente e vou aplicar o efeito físico Read Body. Então vou selecionar o primeiro, vou vir na guia Físicas, clicar em Read Body. E o tipo que eu vou usar aqui para esse primeiro objeto vai ser o tipo passivo. Ele é um objeto que vai ficar estático na área. Eu vou selecionar o segundo, aplicar o Read Body e vou mantê-lo como objeto ativo. Por último, eu vou selecionar o terceiro, Read Body, e vou mantê-lo também como objeto ativo. Se eu fizer a animação agora dos corpos rígidos, vocês vão ver que somente os 2 objetos que estão à direita cairão, porque eles têm o modo ativo na ação. Vamos então atribuir aí o efeito de constraints para poder usar o recurso que nós precisamos aqui na versão 2.90. Eu vou precisar selecionar 2 objetos para conectá-los e entender como é que a gente funciona com esse processo. Então eu vou usar a vista aqui pelo modo Wireframe, vou selecionar o objeto segundo aqui, que é o do meio, e com Shift pressionado eu vou selecionar o primeiro. Esse objeto aqui tem uma cor mais clara, ele é o objeto ativo. Com esses 2 objetos selecionados, eu vou clicar em Object, vou buscar o recurso Read Body. Aqui eu tenho as opções e eu vou usar aqui o recurso Connect. No ponto intermediário entre os 2 cubos vai surgir um objeto de conexão, que é o Read Body Constraint. Para poder vê-lo, eu vou só trazer a mãozinha aqui para arrastar a área, usar o Scroll. Selecionando, vocês vão ver que eu tenho um eixo aqui. Se eu movimentar a área, nós temos aqui 3 eixos, o Z apontando para cima, o Y para baixo e o X aqui para a direita. Para poder o efeito funcionar direito, com esse objeto aqui, Empty selecionado, que é o nosso Read Body Constraint, nós vamos ter que rotacionar para fazer com que esse eixo Z aponte na direção de fundo e o eixo Y aponte para baixo. Como eu consigo isso? É só usar o atalho aí, R, X, menos 9, 0, Enter. Pronto. Eu coloco o Y para baixo e o Z para trás. Eu agora posso atribuir a esse objeto já uma movimentação. Se vocês olharem aqui pela posição de frente, dando player, os objetos vão ficar os 2 fixos. Por quê? Porque na configuração do constraint que eu apliquei, o tipo que eu estou usando é fixo. Eu não vou ter movimentação desses objetos. Eu vou precisar gerar aqui um recurso, nesse caso vai ser o Hinge, que é o recurso de dobradiça. Veja que no momento que eu habilitei a opção Range aqui em Type, dando play, esse objeto vai cair, simulando um movimento a partir do ponto central do eixo, que ele gerou aí para a opção de animação. Eu posso, nesse caso, selecionar a setinha vermelha e colocar o ponto central dele aqui no meio do primeiro cubo. Se vocês olharem, quando eu der a animação, a movimentação agora é diferente daquela primeira, tendo como base esse ponto central aí para o efeito do constraint. Mas eu posso também trazê-lo aqui para esse canto e movimentar a setinha para deixá-la aqui bem na quina superior direita do primeiro cubo. Voltando à animação, eu já tenho outro tipo de animação sendo executada aí de forma diferente. Se eu selecionar aqui, vocês vão ver, que esse objeto tem uma pendulação diferente a partir desse ponto aqui, que é o centro do nosso Read Body Constraint. Agora eu posso também definir uma posição para esse objeto. Eu posso aproximá-lo mais ainda,
aqui do primeiro objeto. E se eu quiser fazer a abertura limitada dessa movimentação, eu seleciono o objeto aqui que é o Read Body Constraint, venho nas configurações dele e posso usar nesse caso essa opção aqui chamada angular. Aqui eu limito o ângulo de abertura. Veja que aqui, quando eu der o play, ele não tem limite. Ele vai fazer uma movimentação, sobe e desce de forma livre. Se eu ativo a opção Z-Angle aqui em angular, ele vai limitar essa abertura baseado nessa opção Z-Lower e Z-Upper. O fator menor e o fator maior aí para o ajuste. Então, dando o play, ele vai de menos 45 a mais 45 graus aqui na abertura. E trava nesse ponto. Por quê? Porque o limite aqui menor que eu estou dando é menos 45. Se eu quiser aumentar essa angulação, eu posso vir no Z-Lower aqui, aumentar para menos 90 como exemplo. Voltando à animação, percebam que ele vai fazer uma abertura dessa pendulação em 90 graus. Então, ó, negativo. Então, ele desce e gera essa abertura aqui. Se eu quiser fazer com que ele abra mais na pendulação, eu venho aqui em Z-Lower, aumento para menos 180. O que ele vai fazer agora é que esse lado aqui vai colidir com esse lado de baixo do primeiro cubo e trava nessa restrição aí que vocês estão vendo. Porque eu delimitei aqui a abertura como o processo irá acontecer. Então, se eu olhar agora pela vista em modo sólido, o efeito acontece dessa forma. Eu posso também pegar esse terceiro objeto aqui, aproximá-lo um pouco mais, e posso conectá-lo ao segundo, se eu quiser. Então, eu seleciono ele, vou usar o Airframe, que fica mais prático, vou usar o Shift, selecionar o segundo. Vamos gerar uma conexão agora entre esses dois. Voltamos aqui novamente em Object, vamos na opção Read Body e vamos usar o recurso Connect. Ele gera no meio dos dois mais um objeto vazio que será o nosso constraint aqui no processo. Vamos só movimentar aqui o gizmo. Então vamos selecionar o eixo número 2 aqui que foi gerado de constraint e vamos usar o RX-90. Voltando à nossa vista de frente, vamos acionar o modo sólido. A animação que nós teremos agora vai ser assim, pessoal. Aqui está meio fixo. Por que está fixo esse com esse? Porque se vocês selecionarem esse objeto de restrição aqui vazio, nas configurações dele o tipo ele está usando fixo. Se eu quiser posicioná-lo na condição rígida, agora eu posso gerar o efeito mais maleável aí nesse processo do movimento. Lembrando a vocês que a depender da posição dos nossos objetos, a gente pode estipular de onde vai ser realizado o processo da simulação. Se eu afasto mais o primeiro eixo de restrição aqui dos dois primeiros objetos, é assim que vai acontecer, ó, dessa vez a nossa animação, utilizando aí o modo Constraint. Fica aí a ideia e vocês comecem a experimentar para poder entender um pouco melhor esse processo aqui de restrição usando esse recurso. Até o próximo tutorial.